Hoje eu trouxe um tema bem, focado na necessidade que vocês trouxeram hoje de manhã, sobre o porquê que a gente tem tanta dificuldade em parar de operar, sair das negociações. Mesmo no ganho, a gente tem essa dificuldade em sair, em parar, desligar. O exemplo que o Sharlon deu agora, na praia, a gente não consegue tirar o olho do celular. E eu trouxe alguns aspectos aqui para a gente refletir sobre as possíveis razões disso, e no final trouxe uma enquete para vocês responderem, tá, só com sim ou não, e aí nós vamos fazer uma avaliaçãozinha. Vai ser uma autoavaliação, cada um faz a sua, né, só para tirar uma conclusão aí. Apesar, né, do trading, ser uma atividade bastante lucrativa, ela pode se tornar viciante para alguns, ou uma situação de fuga ou escape, que algumas pessoas chamam de escapismo para outros. E quando isso acontece, geralmente está relacionado com alguns fatores que acabam contribuindo para isso, tá? Quais fatores que estão, relacionados com essa situação em que, em alguns momentos, o day trade, principalmente, ele pode se tornar viciante, ou uma situação de fuga, ou um escapismo. E eu vou explicar para vocês cada um desses, tá? Nós vamos passar pelo que quando é uma situação viciante, o day trade. Nós vamos entender quando o day trade pode ser uma situação de fuga, e nós vamos entender quando, para mim, o day trade pode ser um escapismo. E então, antes da gente compreender o que é cada um desses, eu vou falar com vocês quais são os fatores que podem contribuir com isso. Existem os fatores, é claro, os fatores psicológicos e os fatores que são chamados os fatores ambientais, que contribuem para isso. Então, eu vou começar primeiro pelos ambientais, depois eu falo para vocês quais são os fatores psicológicos. Os fatores ambientais que hoje provocam, pode fazer com que o trade crie esse vínculo, esse relacionamento, porque é um relacionamento que é uma troca, tá? Crie essa relação com o trade de forma não saudável. Os fatores ambientais por conta da acessibilidade. Hoje em dia é muito fácil a gente, primeiro, contratar uma plataforma, a gente tem facilidade para acessar a plataforma, acessar corretoras. Muitas vezes, hoje em dia, até pela facilidade, eu não sei se vocês fazem isso, às vezes se deixa até conta dinheiro na corretora, mesmo sem utilizar ou ter alguma plataforma lá, porque hoje em dia praticamente a corretora virou um banco também, né? Então, um dos motivos é esse, na questão ambiental, é a facilidade de acesso que nós temos. O outro é a possibilidade de alavancagem. Com pouco dinheiro, a gente consegue alavancar grandes operações. Isso é uma possibilidade, é ótimo a gente conseguir isso. No entanto, é muito perigoso. Se não temos a noção do que é a alavancagem, isso pode se tornar uma arma nas suas mãos. A alavancagem, ela permite com que, por exemplo, a corretora cobre ali R$ 150 por contrato do mini índice, e eu estou operando valor muito maior. Basta a gente olhar ali na hora que a gente vai preencher a boleta, a gente vai colocar o número de contratos, quanta gente está negociando por operação sem ter aquele valor na conta. Quando você clica ali e vê um contrato, 2, 10, 15, você vê o valor, o montante financeiro que você está movimentando sem de fato ter aquele valor na conta. Isso para o índice, para o dólar, e nos ativos internacionais também nós temos isso. Isso é alavancagem, ou seja, eu posso, com pouco dinheiro, tentar ganhar mais. Outra questão é a cultura do sucesso. Infelizmente, tem se trazido uma visão bastante distorcida de ser day trade. Poucas pessoas, elas de fato falam a realidade que é ser
day trader, falando da diferença, né, entre ser trader, ser day trader e ser profissional do mercado financeiro. Infelizmente, muitas pessoas elas estão divulgando mentiras, questões irreais, a possibilidade de lucros rápidos e fáceis, que faz com que as pessoas venham buscar isso aqui. Então, esses fatores são os ambientais. Agora, vamos para a questão psicológica. Um fator que já me perguntaram aqui no aspecto psicológico, que faz com que a gente possa se viciar no day trade, é porque a gente tem um aumento da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que ele é involuntário, ou seja, eu não tenho controle na transmissão dele, ele é gerado pelo meu cérebro, e ele é um neurotransmissor que está relacionado à recompensa. Ou seja, quando eu estou fazendo trade, eu tenho aquela sensação de que, olha, eu fiz o meu trade correto, eu recebo uma recompensa por isso. E aí, automaticamente, a gente acaba liberando essa dopamina, esse neurotransmissor. Eu vou falar um pouco mais sobre neurotransmissores para vocês. Eu estou preparando aí um módulo de aulas que a gente vai tratar sobre neurotransmissores e a relação deles com o nosso trade, com o nosso comportamento no mercado financeiro. Mas a gente tem que entender que essa dopamina, ela também é responsável por essa sensação, por esse vício. E essa dopamina, a nossa mente produz não apenas em situações assim de recompensa, é produzido isso em momentos de prazer, ele está associado a momentos de prazer e recompensa. Por exemplo, aquela sensação gostosa que as pessoas que praticam uma atividade física relatam é porque estão sob o efeito da dopamina. Comer chocolate pode liberar essa sensação de prazer. Então, há uma série de atividades que nós fazemos que libera isso. E a questão da recompensa, ou seja, eu executei o meu trade e eu vejo ali o verdinho na tela, isso também libera dopamina. Uma outra coisa, a sensação de conseguir recuperar uma perda. Olha isso, gente. Lembra que a gente falou algum tempo atrás que parece que a gente sente mais prazer em conseguir tirar a conta de um negativo pesado do que do ganho dessa conta? Pois bem, está relacionado com essa dopamina, com essa sensação de recompensa. Um outro aspecto psicológico que pode fazer o trade se viciar ou vir para o mercado financeiro, né, como uma fuga, um escapismo, é a ilusão de que a gente tem controle sobre o mercado financeiro. Fala a verdade, quando a gente vai e acerta um alvo, puta, eu sou muito bom mesmo, né? Eu sou muito boa mesmo. Ou seja, eu tenho essa ilusão, é ilusão porque não é real, eu tenho essa ilusão de que eu tive controle sobre aquele movimento, de que, de certa forma, eu participei para que aquele movimento ocorresse. Essa falsa sensação de controlar o mercado e conseguir prever os movimentos, essa ilusão, ela é muito gostosa, na verdade, ela é muito atraente. E, principalmente, quando a gente não tem isso na nossa vida, quando a gente tem essa dificuldade de ter controle sobre a nossa vida, controle sobre algumas situações na nossa vida que a gente gostaria muito de ter um controle maior e de que elas estivessem em situações diferentes, mas que acabamos não tendo esse controle. Então, a gente acaba focando no day trade. Além disso, um outro aspecto psicológico é a questão das emoções fortes. Querendo ou não, emoções fortes estão diretamente relacionadas com a nossa vida de trader. É uma montanha russa todos os dias. Aquele doji do índice hoje é um exemplo da montanha russa que a gente vive. Nós pegamos hoje de manhã na sala, né? O Peretti deu uma entrada lá, que o mercado simplesmente escorregou 1.000 pontos. Fala se isso não é uma montanha russa, né? Fala se não começa, se não confundem os sentimentos aí, né, dessa dopamina, que é essa sensação aí de recompensa,
essa ilusão de controle, se não está tudo junto isso, né? Junto com essas emoções fortes, né? Com essa adrenalina, e é de fato uma adrenalina, essa excitação, vai no 2 minutos, ó, tô indo atrás do 2, não fui estopada, e não fui, olha, eu peguei 1000 pontos só seguindo atrás do 2 minutos. Aí dá aquele medo de sair da operação antes do tempo. Aqueles que não conseguiram pegar esse movimento todo, quantos se sentiram frustrados e ficam ali na tela, ansiando para que aconteça uma nova possibilidade de entrada ali, que faça um pivôzinho só para participar do momento. Fala, se só nessa descrição você já não se arrepiou aí, você que está ouvindo isso. Então, tudo isso é extremamente envolvente, é sedutor, é atraente, é viciante, é supre um vazio que tem na minha vida de eu não sirvo mais para nada, eu não tenho mais o que fazer da minha vida, a minha vida não tem muito motivo mais. Agora há pouco eu vi no chat ali com o Charlão, uma pessoa que escreveu assim, meu vizinho, ele reza para ventar, para ter folhas, para ele varrer o quintal. Isso é muito triste, mas infelizmente é muito real, é muito real. Eu vejo pessoas que o sonho das pessoas é se aposentar. Quando se aposenta, não sabe o que fazer com o tempo livre, com o dinheiro que tem. Isso é muito frustrante. E aqui a gente acaba, né? Quando a gente encontra o mercado financeiro, pronto, encontrei a salvação. Agora minha vida tem sentido, essas fortes emoções. Então, isso está muito relacionado com o aspecto psicológico do escapismo, de escapar de problemas pessoais e profissionais, e ainda assim encontrar um sentido para a própria vida, a vida que para você, para mim, né? Está ali desmotivada, está desanimada, acha que já passou por tudo que tinha que passar. Ó, eu já aqueci, eu já casei, eu já tive filho, eu já não sei o que, não sei o que. Agora, o que mais espera a minha vida, né? Então, olha aí o day trade, né? Para vir responder essa pergunta, para me tirar desse tédio. E aí, isso faz a dificuldade em lidar com as emoções e com as emoções difíceis da própria vida e as responsabilidades da nossa vida real. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns aspectos que fazem com que a gente não consiga parar de operar, não saia da frente da tela, mesmo que supostamente eu já atingi o meu ganho do dia, o meu gain do dia. Então, pessoal, tá, Danusa, você falou tudo isso, e agora, o que eu faço? Primeiramente, eu trago a vocês um alerta. Cuidado, muitos devem ter bastante cuidado. O primeiro, se você está ou não buscando essa emoção forte no mercado financeiro. Responda só para você, está só na sua mente, só na sua cabeça. Então, você pode ser sincero com você. Então, verdadeiramente você está buscando ganhos? Gente, eu tenho histórias de alunos que eles não precisam do dinheiro que eles tiram no day trade. Não precisam, de verdade. E aquele dinheiro, e assim, eles são bastante providos de recursos financeiros, e o valor que eles tiram no day trade assim, 100, 200, sabe? Eu não estou falando, eu não estou desmerecendo o valor de 100, 200 reais. O que eu estou querendo dizer é que vocês percebem como a razão, o motivo está totalmente fora. Existe aí a questão de buscar por fortes emoções. Você está buscando fortes emoções? Verdadeiramente, o day trade para você representa algo relacionado ao financeiro? Você está buscando por adrenalina, por excitação, essas questões, essas emoções que você não tem na sua área, em outras áreas da tua vida, você está buscando ali, geralmente toma decisões precipitadas, né, guiadas pelas próprias emoções no trade. Você age por impulsividade. Você não consegue ter um controle das suas emoções ali no day trade, tem essa dificuldade em lidar com as perdas e as frustrações, né? Ou seja, eu perdi.
É claro que se é uma perda dentro do gerenciamento, uma perda que eu trabalhei em cima de um planejamento e ela é totalmente previsível, não vai existir uma frustração. Ou se existir, ela vai ser muito bem administrada. Agora, como é para você essa perda? Como você vivencia isso durante os seus dias de negociações? Outra coisa, você acaba negando o risco. O que é negar o risco? Você foca apenas nos lucros potenciais e não no risco. Eu lembro uma vez que tinha um aluno que ele estava numa situação em que ele não podia ter grandes perdas. Ou seja, ele tinha o desejo, ele tinha a necessidade de ter determinados ganhos no day trade, no entanto, as possibilidades dele, os recursos financeiros, não davam condições para ele tirar aquilo que ele queria, nem os recursos emocionais. Então, enquanto nós conversávamos, criando o gerenciamento de risco dele, ele falou: olha, eu vou operar para buscar, com tantos contratos para buscar X pontos. Eu falei assim: ótimo. Só que se a operação voltar, essa quantidade de contratos vai ser tranquila? Ficou aquele silêncio. Ou seja, a gente só foca, né? A gente não. Esse alerta que eu estou trazendo para você, que só foca apenas nos lucros potenciais, desconsiderando os riscos da negociação, atenção. E outro fator extremamente considerável aí, muita atenção. Você está se isolando? Você consegue reconhecer em si um isolamento social? Você está diminuindo o contato com amigos, com familiares? Você percebe que isso tem sido uma verdade para você? As pessoas estão te chamando a atenção para esse tipo de situação. Olha, você não almoça mais com a gente, você não janta mais com a gente. Então, existe isso. Então, muito cuidado, pessoal. Se eh, 5, esses 5 itens que eu trouxe aqui para vocês, você se identificou com todos, então muito cuidado, porque você pode estar aí num perfil de trader que está sucumbindo ou ao vício, ou à fuga, ou ao escapismo. Muito cuidado, tá? E agora eu vou fazer umas perguntinhas para vocês. Quem tiver papel e caneta aí fácil, né? Na verdade, eu sugiro que sempre tragam com vocês papel e caneta para fazer anotações, tirar dúvidas. E aí eu vou fazer algumas perguntas, no sentido de que você faça uma autorreflexão, se você está utilizando os trades para a finalidade que ele realmente possui. Mas para a gente entender se, essa finalidade ela é real, você tem que saber qual é o seu objetivo no trading. Porque olha, existe uma diferença aí. A gente, basicamente, bem genericamente, fazer trades é para ter dinheiro, bem genericamente. No entanto, existem objetivos específicos e individuais. O meu objetivo pode ser juntar um montante, nem que seja pequeno, para eu conseguir comprar uma bicicleta, por exemplo. É um objetivo financeiro também, mas além do dinheiro, fora o dinheiro, eu tenho um objetivo pessoal. Esse seu objetivo, muita atenção, porque eu vou falar, o objetivo de tirar dinheiro do trading tem que estar relacionado a um objetivo maior, pessoal. Entendem essa diferença? Faz sentido isso para vocês? Se não existe essa relação direta, tem um problema aí acontecendo. Eu vou fazer algumas perguntas para você, e aí, para cada pergunta, deixa eu ver, são um total de 8 perguntas, e aí você só vai responder com sim ou não, tá? Para você aí no seu caderninho, beleza? E depois, no final, eu vou falar para vocês qual é a conclusão que a gente pode chegar de acordo com as respostas que vocês deram aí, tá? Sim ou não? Então vamos lá, vamos começar as perguntas que eu vou fazer, tá? Bom, primeiramente, a gente tem que ter, a princípio,
né? Ainda não é a pergunta, tá? A gente tem que ter, a princípio, uma rotina diária. Se você não tem essa rotina, é necessário que você tenha essa rotina, que você crie uma rotina. Eu lembro que na época da pandemia, algumas pessoas estavam adoecendo emocionalmente por falta de rotina. Nós, seres humanos, nós somos pessoas que necessitamos de um padrão até para a gente se orientar e fazer e a nossa vida fazer sentido de uma forma geral. Então, nós precisamos ter uma rotina, não só a rotina do mercado, mas a rotina fora do mercado, uma rotina de vida pós e antes do trade, tá? Fiquem ligados. A gente precisa ter uma rotina antes do trade e depois do trade, tá? Então, com, com muito foco nisso, com muita preocupação com relação a esse tema, eu começo as perguntas para vocês. Primeira pergunta: você pratica atividades físicas regulares? Sim ou não? E aí, você tem que, para responder sim, você tem que praticar pelo menos aí 30 minutos de exercícios moderados. Esses exercícios, aí a sugestão, né? É só uma sugestão agora, não está relacionado com a resposta que você deve dar. A sugestão é que dentro dessa prática de exercícios diários esteja exercícios cardiovasculares e fortalecimento muscular, que a gente não fica mais novo, né, a cada dia que passa, e a cada dia que passa a gente perde força muscular. E é importante também que se pratique exercícios que estejam relacionados com a flexibilidade, tá? Segunda pergunta: você se alimenta de forma saudável? Né, trader? Você se alimenta de forma saudável? O ideal é que nós comêssemos frutas, legumes, grãos integrais, proteínas magras. O ideal seria esse tipo de consumo. Não só nos limitarmos a alimentos processados, cheios de açúcares e gorduras saturadas, né? Fazer o meu trade ali com um pacote de bolacha recheada do lado. Isso não é o ideal, isso não seria o ideal para nós, né? E também você se manter hidratado. Você se mantém hidratado, lembrando que a hidratação vinda da água, tá? É lógico que a gente gosta de se hidratar às vezes, né, com uma cervejinha, um vinho, alguma coisa, mas eu estou falando da hidratação específica da água, tá? Então, você se mantém hidratado, você se mantém hidratada? Terceira pergunta, tá? Então, assim, a segunda foi com relação à alimentação, e a alimentação envolve a hidratação e uma alimentação saudável que envolva aí frutas, legumes, grãos integrais, proteínas, evitar açúcares e gorduras saturadas, né? E a terceira pergunta agora: você dorme o suficiente? Lembrando que a quantidade de sono não está relacionada à qualidade de sono. Algumas pessoas, elas dormindo 4, 5 horas por dia, elas já se sentem que têm um bom sono. Outras precisam de mais. Então, a qualidade do sono está relacionada a você não ter insônia ou apneia, por exemplo, ou não ficar acordando sempre. Você tem uma boa qualidade de sono? O ambiente em que você se coloca para dormir é um ambiente relaxante? Quarta pergunta: você gerencia de forma eficaz o seu estresse? E aí vai, né? Uma pergunta que é para você pensar: o que é gerenciar de forma eficaz o meu estresse, Danusa? É você se dedicar tempo ao ar livre, dedicar tempo a fazer coisas que gosta, que sente prazer, que seja assistir uma série, que seja ler um livro que não esteja relacionado com o mercado financeiro, que seja é, meditação para quem gosta, yoga para quem gosta, exercício, técnicas de relaxamento para quem gosta e se sente bem.
Uma outra coisa é procurar ajuda de profissional se você estiver sobrecarregado emocionalmente, com muita ansiedade. Então, levando todos esses fatores em consideração, você gerencia o seu estresse de forma eficaz? Sim ou não, né? Agora, vamos lá para a próxima perguntinha. Você se sente feliz com a sua vida como trader? Gente, assim, é claro que todo mundo tem o desejo de dizer sim, eu me sinto feliz, mas olhem lá no fundo, pensem, você encontra propósito e significado em ser trader? Tem um significado na sua vida ser trader? Tem um propósito? Tem uma meta maior que está fora do dinheiro, como eu expliquei no começo? Um propósito do qual o dinheiro vai comprar, entende? Para a sua vida pessoal, né? Você se sente desafiado e motivado a fazer suas negociações ou vive sempre amargando dias ruins? Você celebra, você vibra as suas conquistas, você aprende com os seus erros, ou seja, levando todo esse contexto em consideração, você se sente feliz e realizada com a sua vida como trader? Próxima pergunta. Você mantém, você valoriza, você cuida dos relacionamentos saudáveis com amigos, familiares, parentes, você dedica tempo, né, para seus entes queridos, você se comunica com eles de forma aberta, você tem alguém que você possa conversar e se sentir à vontade, se sentir acolhido ou se sentir acolhida? Você oferece e recebe apoio emocional dos seus entes queridos, tá? Então, considerando esse contexto, responda. Penúltima pergunta. Você sente que você tem o controle da sua vida? Você sente que a sua vida está sob o seu controle? Você se sente equilibrada? Você se sente equilibrado? Você consegue, né? Para a gente conseguir responder isso, então você consegue conciliar as suas responsabilidades pessoais, as responsabilidades da sua vida pessoal com o trading. Você concilia esses dois? Você consegue dedicar tempo para hobbies, para lazer, para contatos pessoais, para novos aprendizados, né? Você tem tempo para isso, você tem tempo para diversão, você tem tempo para fazer ir atrás dos seus interesses pessoais e de lazer. Você sente que controla as suas decisões, as suas próprias decisões e também o seu futuro, você tem controle. É claro que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas a gente pode planejar o nosso futuro, né? Então, dentro desse contexto, responda essa pergunta, tá? E agora a última pergunta. Você busca ajuda profissional quando você está enfrentando situações de problemas em saúde mental e também na técnica do trading? Você busca ajuda profissional? Por exemplo, se você começa a sentir palpitação excessiva, transpiração sem necessidade, sem motivo aparente, pessoa que transpira demais sem um motivo aparente, é, não consegue dormir, tem transtornos, pensamentos recorrentes, ou seja, pensamentos que você não consegue se livrar deles, né? É, você, você procura ajuda quando se sente nessa situação, ou quando você está numa sequência aí que você começa a duvidar da técnica, e você procura ajuda daquele que você daquela que você considera seu mentor, sua mentora, para tirar essas dúvidas? Você está disposta a falar dos seus problemas e buscar apoio? Então, baseado nesse contexto, eu peço para que você responda essa pergunta, que é a última, que é a 8, tá? Só vou fazer alguns parênteses antes de eu falar para vocês o resultado. Bom, é importante a gente lembrar sempre que a vida saudável fora do day trade, ela é essencial para que a gente tenha um sucesso na nossa vida a longo prazo. Não existe uma coisa sem a outra. A saúde mental
E a saúde física, ela é a base para a gente construir qualquer coisa na nossa vida. Então, cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde mental, mantenha relacionamentos saudáveis. Uma coisa que eu percebo, que hoje em dia tem sido muito frequente, parece que as pessoas procuram motivos para se estressarem. Eu não preciso saber de tudo, eu não preciso dar palpite sobre tudo, eu não preciso ter uma opinião formada sobre tudo, eu não preciso ter essa metamorfose ambulante. O que eu preciso é ter uma saúde mental, o que eu preciso é buscar relacionamentos saudáveis. Esteja honesto com vocês mesmos, né? Entenda que nós somos seres humanos e somos frágeis, que a nossa mente ela é frágil, o nosso corpo ele é frágil. Então, busque dar atenção a esses fatores. Agora, com relação às perguntas, quanto mais sim você respondeu, melhor está o seu relacionamento com a finalidade que o trade possui. Quanto mais sim tiver na sua pergunta, de preferência que tenha mais que 4 ou 5, mais ajustado está o seu relacionamento com o trading e a finalidade do trading na sua vida. E aí eu trago mais algumas dicas para você ajustar isso, se você colocou pouco, sim, se ocorreram poucos, sim, aí para você. Crie uma rotina diária, é extremamente fundamental a gente seguir uma rotina. Ou seja, liberdade não é falta de responsabilidade. Liberdade não implica em irresponsabilidade. Liberdade é eu ter a possibilidade de dizer para mim a hora que eu vou levantar, a hora que eu vou me exercitar, a hora que eu vou sentar na frente para operar, a hora que eu vou me dedicar aos meus amigos, meus familiares, a hora que eu vou jantar, a hora que eu vou almoçar. Isso é liberdade. Então, crie uma rotina. Nós precisamos ter rotina. Outro, reserve tempo para você estar com seus familiares, com seus amigos, com seus parentes, com pessoas que te fazem se sentir bem. Reserve tempo para você ter atividades que tragam alegria. Gente, por que é que a sala do Charles enche tanto? Porque ele é cheio de gracinha, né? Ele toca ali, o povo dá risada muito, e as pessoas precisam disso. Elas sentem necessidade de relaxar um pouco, de abaixar esse nível de tensão que é tão intenso. Então, crie tempo para você realizar atividades que te tragam prazer. Tenha limites bem claros entre o seu trabalho como trader e a sua vida pessoal. Tem que ter limites bem claros quanto a isso. Uma das maneiras é você registrar aí as suas negociações e analisar o seu desempenho das negociações, como qual é o tempo médio que eu fico nas minhas negociações para atingir o meu objetivo. Ou seja, em média, para a gente atingir o nosso objetivo no trading, para quem opera de manhã, 1h30 é o suficiente, em média, tá? Então, comece a observar, em média, quanto tempo, e coloca um reloginho ali para despertar. Mas primeiro anota, tá? Os números não mentem. Então, todo dia que você fizer, ó, eu comecei tal hora, eu terminei tal hora. Comecei tal hora, aí você vai ter um mapa de quanto tempo, mais ou menos, você leva para fazer os trades. Aí você vai lá e põe um reloginho, porque, ó, passou do tempo. O que eu estou fazendo aqui com a plataforma, ainda com a minha senha? Tira a senha, vai estudar, vai fazer outra coisa, né? Uma outra coisa, comemore as suas conquistas e procure observar os erros como aprendizado. E, além disso, seja paciente consigo. Entenda que nós somos limitados, entenda que essa não é uma profissão fácil, mas é uma profissão que exige muito da gente, então tenha paciência. E se tudo isso estiver muito claro para você, não desista dos seus objetivos. Procure ajuda para alcançar os seus objetivos, tá? Eu espero ter ajudado vocês